Vamos ter nesse sábado lá no Rio Grande do Sul um jogo muito interessante, válido pela sexta rodada do Brasileirão Feminino entre Grêmio e São Paulo. O jogo será às 18 horas. Para o Grêmio, um jogo perigoso, porque o Grêmio até o momento tem apenas uma vitória no Brasileirão Feminino em 5 rodadas. Então o Grêmio precisa se firmar no Brasileirão e tentar chegar entre os 8 para assim ficar mais tranquilo e a sua torcida ficar também tranquilos. Enquanto o São Paulo vem bem na tabela, está em 4º lugar na tabela, mas os últimos 3 jogos não foram jogos que encheram os olhos de alegria do torcedor são paulino, que ficou meio cabreiro com atuações do time. O time não tem finalizações, o time está com um jogo previsível, então é um jogo muito perigoso para as duas equipes. São Paulo precisa se manter entre os 4 primeiros e o Grêmio precisa mostrar para o seu torcedor, certo, que fez contratações boas para chegar entre os 8 do Brasileirão. Então, um jogo muito interessante. Nós vamos trazer para vocês aqui o pré-jogo com o histórico desse confronto, as prováveis escalações da técnica Taizan Passos e do Thiago Viana para este grande duelo. Pois então, meus amigos, minhas amigas, vamos lá pro pré-jogo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Em destaque, esse jogão que vai acontecer lá no Rio Grande do Sul entre Grêmio e São Paulo, válido pela 6ª rodada do Brasileirão Feminino. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal, sabem que nós vamos trazer o conteúdo show de bola. Você, claro, já vai deixar o seu like no começo do vídeo, não é mesmo? Por isso eu conto com vocês, tá? Agora, você tá chegando agora, está vendo qual que é do nosso canal, fica à vontade, assista o vídeo. E aí no final, se você gostar, aí sim vale a pena você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Deixa essa moral, ajuda a gente a bater a nossa meta e, claro, você dá mais visibilidade ao futebol feminino. Conto com vocês. Pois bem, meus amigos, jogão de bola muito interessante e muito perigoso para as duas equipes, Grêmio e São Paulo. O Grêmio precisa se erguer no Campeonato Brasileiro, que até agora só venceu uma partida, e o São Paulo precisa se manter entre os 4 porque tem jogos perigosos pela frente. Pois bem, e qual é o histórico desse confronto entre Grêmio e São Paulo? Olha só, em todas as competições foram disputados 7 jogos, exatamente, gente, com 4 vitórias das soberanas do tricolor paulista e apenas 3 empates. Ou seja, as mosquiteiras, que agora é o novo apelido do Grêmio feminino, as mosquiteiras nunca venceram o São Paulo. Foram 4 vitórias do São Paulo e 3 empates. A última partida foi o resultado foi 0-0, que aconteceu no dia 29 de agosto de 2024 pelas quartas de finais do Brasileirão Feminino. 0-0 o último jogo, certo? Mas no primeiro jogo o São Paulo tinha vencido o Grêmio no jogo de ida por 2-1 e assim o São Paulo se classificou para semifinais. Pois bem, o primeiro jogo entre as duas partidas, entre as duas equipes, lembrando que São Paulo e Grêmio subiram para a elite no fim de 2019, então a primeira partida de ambas no Brasileirão foi no dia 14 de outubro de 2020, naquela ocasião também um empate em 0-0 entre Grêmio e São Paulo, certo? É válido pela rodada 15 do Brasileirão Feminino de 2020, tá certo, gente? Então tá aí o histórico de Grêmio e São Paulo. Agora vamos passar para vocês como é que está
as duas equipes no Brasileirão Feminino. Vamos apresentar a campanha das duas equipes. Pois bem, o São Paulo está em quarto lugar com 10 pontos. Tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, com 12 gols marcados e 3 gols sofridos, um aproveitamento de 66,7%. A última partida do São Paulo foi a vitória em Cotia por 2-1 sobre o Sport pela 5ª rodada do Brasileirão Feminino. Pois bem, enquanto as mosquiteiras do Grêmio, olha só, está em 11º lugar, o Grêmio precisa se erguer com apenas 6 pontos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Eu esperava mais do Grêmio nesse Brasileirão. Claro que tem muitas coisas ainda para acontecer, certo? Mas daqui para frente as equipes têm que se preocupar. A gordura das equipes acabou aí até a 5ª rodada. O Grêmio marcou 8 gols e sofreu também 8 gols, 0 de saldo. 40% de aproveitamento. A última partida foi pela 5ª rodada do Brasileirão Feminino. América 0, Grêmio 0, lá no Gregorão, em Minas Gerais. Então tá aí para vocês a campanha das duas equipes no Brasileirão Feminino de 2025. Pois bem, como é que os dois técnicos, o Thiago Viana e a Taissan Passos, vai escalar suas equipes para este grande duelo de sábado? Vocês sabem que o São Paulo não é segredo. O Thiago Viana, que agora volta para esse jogo, que no último jogo contra o Sport estava suspenso pelo 3º cartão amarelo, ele volta agora no jogo contra o Grêmio. Então o São Paulo já tem o seu time montado, folgou algumas atletas, descansou algumas atletas no jogo contra o Sport, mas dessa vez eu acredito que o Thiago Viana vai com força total, porque afinal de contas o outro jogo é só no outro final de semana contra o Corinthians, então vai ter tempo para preparar as jogadoras. Olha só, ele vem com esse time, ele vem mantendo essa coerência de manter o time, a espinha dorsal, e esse é o time titular na cabeça do Thiago Viana. Eu discordo de algumas escolhas dele, né? Mas não há de se contestar que ele está sendo coerente, mantendo a sua equipe, porque aí o time vai pegando entrosamento. Agora, é claro, o São Paulo precisa mudar demais a sua forma de jogar, tá perdendo muitos gols. São Paulo joga bem, cria jogadas, arma jogadas, mas na hora de finalização está pecando demais. Então o São Paulo precisa mudar essa postura, o Thiago Viana precisa levar essas jogadoras pro campinho e treinar finalizações, que não tá legal, certo? E isso tá fazendo muita falta no Brasileirão Feminino. Foi assim contra o Cruzeiro, foi assim contra a Ferroviária e até mesmo na vitória contra o Sport. Então São Paulo precisa finalizar melhor, certo? Arma jogada, faz tudo direitinho, mas não consegue levar isso para gol. Então, Thiago Viana, vamos puxar a orelha dessas jogadoras, vamos colocar essa galera para treinar. Pois bem, olha só, ele deve entrar em campo, deve não, com certeza, 99,9% de chance dele entrar com esse time, a Carlinha, a Bruna Caldeirão, a Dai Silva, Kaká e a Bia Menezes. Para mim, a defesa de São Paulo é uma das melhores do Brasileirão Feminino. Esse quarteto aí, para mim, é um dos melhores, certo? Não é à toa que até agora só sofreu 3 gols, né? Sofreu 3 gols até o momento. Pois bem, e no meio de campo ele vai de Isa, Aline, a Robinha e a Camilinha. A Robinha, que teve o problema na coxa direita a semana passada, não jogou contra o Sport. Então, se ela tiver 100%, ela estará em campo, mas se ela não tiver, capaz dele entrar com a Maressa ou a Carla Alves, que também já voltou para os treinamentos depois de desconforto também na coxa direita, certo? E no ataque é a Dudinha e a Crivellari. Como eu falei para vocês na live, a Dudinha não tá jogando 50% daquilo que a gente sabe que ela joga. Então, a Dudinha precisa melhorar e, consequentemente, ela melhorando, o time do São Paulo também vai melhorar nas finalizações e nos arranques para o ataque. Então tá aí, meus amigos, minhas amigas, a provável escalação. Lembrando que é uma provável escalação do técnico Thiago Viana.
certo? Ele deve entrar em campo com a Carlinha, Bruna Caldeirão, Dai Silva, Kaká e Bia Menezes. E no meio de campo, Isa, Aline, Robinha, Camilinha. E no ataque, Dudinha e a Crivellari. Ele ainda tem aí as opções de colocar a Duda Serrana no segundo tempo, certo? Ele tem as opções também de colocar a Kézia no segundo tempo, até mesmo a Maressa, se a Maressa entrar e ficar na reserva, a própria Carol Gil, que entrou muito bem no lugar da Bia Menezes no segundo tempo, certo? Ele tem também a Jéssica Soares, que foi titular na última partida, mas foi substituída no segundo tempo pela Dai Silva, certo? Então ele tem várias opções no meio de campo e também a Dai, que pode entrar e balancear bem essa equipe do São Paulo, certo? O que vocês acham? É essa escalação que ele deve entrar ou ele deve mudar? Eu acredito que ele não deve mudar, mas se você não concorda com essa escalação, coloca aí nos comentários quem você substituiria, qual jogadora que você entraria para este grande duelo contra o Grêmio, tá certo? Então tá aí para vocês as prováveis escalações do técnico Thiago Viana para o duelo contra o Grêmio. Pois bem, meus amigos, e do outro lado temos as mosqueteiras do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Como é que a Taizan Passos deve escalar sua equipe para este duelo contra o São Paulo do Thiago Viana? Pois, como eu lembrei para vocês, já passei aí na campanha das duas equipes, o Grêmio tem apenas uma vitória e precisa se restabelecer, se afirmar no Brasileirão Feminino e mostrar para a torcida que é um dos candidatos para título. Mas até o momento o Grêmio não vem muito bem no Brasileirão Feminino, com apenas 40% de aproveitamento. Pois bem, como é que a Taizan Passos pode escalar sua equipe? Olha só, ela pode ir com a goleira Raíssa Tainá, e aí a lateral Dani Barão, as duas, o miolo de zaga com a Thalia e a Carol Arcanjo. Eu gosto mais da Carol Arcanjo como volante, certo? Mas ela tá jogando aí como zagueira no Grêmio. E na esquerda, a Catiele, certo? Para mim, uma das melhores laterais esquerda do Brasil. E aí no meio de campo, ele deve ir com a Camila Pini, com a Bia Santos e a Dani Montoya. E no ataque, Giovaninha, Yamila Rodrigues e a Maria Dias. Pois bem, gente, ela tem opção ainda de colocar aí, olha só, no segundo tempo, a Xaxá, certo? No meio de campo ou no ataque. Ela também tem a opção de colocar a Raíssa Bahia na lateral, no lugar da Catiele, que aliás a Raíssa começou como titular, certo? Ela tem também a opção da Valéria Paula aí no meio de campo, ou se ela quiser o time mais pra frente, colocar ela como atacante, e a Drica no lugar aí da Maria Dias ou da Yamila Rodrigues. Eu sinceramente, eu sou muito mais a Drica do que a Mila Rodrigues aí nesse time do Grêmio, certo? Também tem a Gisele, que ela pode colocar, a jovem Gisele do Sub-20, certo? Então é um time que tem ótimas peças e ela tem opções para mudar a equipe. Então não é um time fraco, não, é um time muito bom, certo? Esse time do Grêmio, e o São Paulo não vai encontrar moleza, mas também o Grêmio também não vai ter moleza. Então vai ser um jogão de bola, um jogo perigoso e interessante para as duas equipes. Vocês concordam com essa escalação da Taizan Passos? Olha só, a Raíssa Tainá, Dani Barão, Tayla, Carol Arcanjo e a Catiele. E aí no meio de campo, com a Camila Pini, Bia Santos e a Dani Montoya. E no ataque, Giovaninha e a Mila Rodrigues, Maria Dias. A Giovaninha que saiu de ambulância no último jogo, certo? Eu fiquei preocupado, até liguei para os familiares, pro pai dela, certo? O Anderson me informou que ele foi apenas um susto. Então, graças a Deus, a Giovaninha está bem. Giovaninha, bola pra frente, estamos aqui torcendo por você, certo? Então, fiquei mais tranquilo depois que conversei com o Anderson. Então, tá aí, gente, a escalação dos dois técnicos de Grêmio, com a Taizan Passos, e as soberanas do Tricolor, com o Thiago Viana.
Se você concorda ou discorda da escalação, coloca aí nos comentários. Coloca também o seu palpite para esse jogo, certo? É um jogo muito perigoso e interessante, certo? As duas equipes precisam se firmar no Brasileirão Feminino, certo? Então, tá aí para vocês as prováveis escalações, o histórico e também a campanha de Grêmio e São Paulo que se enfrentam nesse sábado às 18 horas no Rio Grande do Sul, e nós vamos fazer o pós-jogo, fiquem ligados. Então, vou ficando por aqui, desejando a todos aí um maravilhoso e abençoado feriado, e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco, fui!